Boa noite. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos reunimos essa noite para nos voltarmos à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Eu, nesse culto, já fui grandemente abençoado. Deus tem falado comigo e eu espero que nesse momento Ele fale com todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus perdão dos nossos pecados. E pelo sangue de Jesus, a paz. Perdoados pelo sangue de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor nos conceda do Teu Espírito a parte que nos basta para ouvirmos, compreendermos e praticarmos a Tua palavra, Deus. No nome de Jesus, nós te pedimos essas coisas. Que essa noite Tua palavra seja ouvida como verdade refulgente, Deus. Em nome de Jesus. Nós voltamos para o texto de 2 Pedro, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18. A gente lê na NVI conforme está projetado. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esse texto encerra a carta de 2 Pedro, natural de um autor bíblico encerrar a sua carta dando glória a Jesus Cristo, mas isso não vem sem advertências, isso não vem sem exortação. Pedro demonstra o quanto Deus se importa com a nossa vida. Nesse texto nós encontramos exortações que apontam para a volta de Jesus. Se você olhar o contexto mais amplo de 2 Pedro, no capítulo 3, sempre está se falando da volta de Jesus. A realidade mais urgente é que Jesus está voltando e Ele volta logo. E tem gente que acha que Ele está demorando, mas na verdade Deus é paciente. Jesus volta logo. E depois que Ele voltar, acabaram as chances. Por isso as exortações, guardem-se para não cair no erro daqueles que não têm princípios morais. O apóstolo Pedro enfatiza o quão importante é ter a expectativa da volta de Jesus Cristo para as nossas vidas. Aquele que quer viver como cristão deve esperar a volta de Jesus. Aquele que não espera a volta de Jesus, não vive como cristão. Quem não pensa na volta de Jesus, vai tendo na sua vida atalhos, caminhos mais fáceis. Veja bem, se Jesus volta daqui a 10 minutos, então eu estou num estado de antecipação e de ansiedade, e eu penso, se eu tenho que esperar 10 minutos Jesus voltar, então nesses 10 minutos eu não vou mentir, nesses 10 minutos eu não vou roubar. Mas aquele que não pensa na volta de Jesus vai caindo no erro, vai se enfraquecendo no caminho. Cai no meio do caminho como alguém que não sabe para onde anda, como alguém que não tem objetivo. O quanto nós temos em perspectiva, o quanto nós temos de importante
a volta de Jesus é proporcional às nossas atitudes cristãs, à nossa própria moralidade, à nossa própria vida devocional, ao quanto nós nos esforçamos para impactar as vidas dos outros ao nosso redor com a palavra de Deus. Há duas atitudes básicas no texto de 2 Pedro, no capítulo 3. A primeira delas é guardar-se para não cair no erro. A segunda delas é crescer em graça e conhecimento. Nós vamos trabalhar com essas noções, auxiliados por outros textos bíblicos. Antes de prosseguirmos, agora que eu estou mais recuperado, gostaria de publicamente louvar a Deus por essa família, por ter esse momento tão bonito, né? Assim como só Deus pode fazer, né? O apóstolo Pedro nos alerta: guardem-se para não cair no erro. Não cair no erro não é uma questão de nós simplesmente caminharmos numa linha reta. Não cair no erro é uma questão de nós estarmos alertas, de nós estarmos espertos. Guardem-se. Tomem cuidado para não cair no erro daqueles que não têm princípios morais. Esses que não têm princípios morais me faz pensar no texto de Efésios 4, é um texto que eu tenho usado e meditado bastante ultimamente. A gente lê a partir do versículo 17. Porque nesse texto eu acho que nós temos um exemplo muito claro de como existe uma diferença entre aquele que é cristão e aquele que não é cristão. Aquele que tem Jesus e aquele que não tem Jesus, é uma diferença que você enxerga na vida dessa pessoa. O apóstolo Paulo diz: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Esse texto, Paulo vai correlacionar o obscurecimento da mente com as práticas de impureza. Assim como no texto de 2 Pedro, nós temos dois imperativos, um negativo, um positivo. O primeiro dele: não caia no erro daqueles que não têm princípios morais, daqueles que agem de maneira imoral. O segundo dele, o imperativo positivo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer em conhecimento de Jesus é a mesma coisa que não agir de maneira imoral, e aquele que age de maneira imoral não tem conhecimento de Jesus. Assim nós temos uma diferença irreconciliável. Não há como passar de um lado para o outro simplesmente por querer, por pensar que se pode fazer isso, porque a diferença é Jesus e quem concede a passagem é Jesus. Se você quer se livrar do comportamento imoral na sua própria vida, na vida daquele que é da sua família, na vida daquele que é seu amigo, você precisa de conhecimento de Jesus. Você precisa crescer, você precisa levar essa pessoa, incentivar essa pessoa a crescer no conhecimento de Jesus. Não há outro jeito.
Há uma pessoa que é viciada, uma pessoa que tem o problema de ser uma pessoa imoral de alguma maneira. A imoralidade vem de muitas formas. É uma pessoa talvez mentirosa, é uma pessoa talvez que rouba, é uma pessoa talvez que negocia a sua moralidade em diferentes situações, uma pessoa que não rouba geralmente, mas se for muito dinheiro, se for uma situação no trabalho, porque o chefe pediu, então talvez negocie um pouco. Essa imoralidade não pode ser tratada de outra maneira senão por Jesus Cristo. É necessário que nós cresçamos no conhecimento de Jesus Cristo. O texto de Oséias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7. Um texto muito precioso. Texto que geralmente é citado só a primeira parte do versículo 6, mas a gente vai um pouquinho além para ler mais da Bíblia, porque quanto mais da Bíblia, melhor, né? Vamos abrir então no livro de Oséias, no capítulo 4, a partir do versículo 6. A gente lê também na NVI. Deus fala o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Poderia Deus dizer: meu povo foi destruído por falta de devoção? Poderia Deus falar: meu povo foi destruído por falta de oração, por falta de sinceridade em seu culto? A questão da sinceridade do culto vai aparecer muito nos outros profetas, isso também pode ser verdade, mas nesse texto Deus fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É necessário que conheçamos a Deus e cresçamos no conhecimento de Deus. Deus fala: uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Veja que esse texto estabelece a mesma relação entre atitudes imorais e o conhecimento de Deus. Essa relação é de antítese, é de conflito, é de diferença, é de oposição. Não há como conciliar a atitude imoral e o conhecimento de Deus. Esse texto é riquíssimo, porque ele trabalha com várias coisas. Em primeiro lugar, trabalha com o conceito de povo de Deus. O texto começa com a fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Há aqueles a quem Deus escolhe para serem o seu povo. E se você está aqui essa noite, eu te digo que há uma chance muito boa de Deus estar te chamando, ou de ter te chamado, ou de estar te chamando e ter te chamado desde muito tempo, para que você seja povo dele, propriedade dele, como o próprio livro de 2 Pedro traz. O segundo conceito que aparece nesse texto é o conceito de sacerdócio. O sacerdócio no Antigo Testamento funcionava da seguinte maneira: você tinha uma casta socialmente privilegiada de sacerdotes, privilegiada em muitos sentidos. Eles tinham roupas especiais muito chiques, super coloridas, super fashion. O que você tinha de alta costura
postura na época de Oséias era o que os sacerdotes usavam. Você não tinha modelos, você não tinha passarelas, você não tinha Jerusalém Fashion Week. Você tinha os sacerdotes. O sacerdote representava a moda, a alta moda. Por que você fala isso, João? É muito importante nós entendermos que o sacerdote representava a beleza. O sacerdote representava, principalmente o sumo sacerdote, com pedras preciosas e ouro em suas vestes, representava a opulência. Por que o sacerdote se vestia tão bonito? Porque ele representava Deus. Esta é uma época na qual as pessoas não falavam com Deus, apenas o sacerdote falava com Deus. Se você queria falar com Deus, você ia até o sacerdote. Sacerdote, eu quero falar com Deus, pedir perdão a Deus pelo meu pecado. Então, o sacerdote fala com Deus e pede perdão a Deus pelo seu pecado mediante sacrifício. Após o sacrifício definitivo de Jesus Cristo, todos são feitos sacerdotes de Deus. Em que medida? Na medida em que a salvação é estendida a todo o mundo. Havia apenas um povo de Deus chamado Israel. Agora, aquele que veio para os seus, mas os seus não receberam, conforme lemos hoje de manhã também, estende sua salvação para o mundo inteiro. Todo o mundo pode conhecer a Deus. Porém, nem todo mundo tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é feito sacerdote. Quem é cristão, quem entrega a sua vida a Jesus Cristo, é feito sacerdote. É feito o quê? Representante de Deus. O representante de Deus precisa conhecer a vontade de Deus. Esse é o terceiro conceito. E é o conceito no qual nós precisamos prestar muita atenção. Vamos reler desde o começo o texto de Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Primeiro conceito, povo. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes, segundo o conceito àquela época. O sacerdote que representava Deus, o sacerdote que em outros textos também, mais marcantemente em Zacarias no capítulo 3, vai ser igualado aos anjos, no sentido de ser uma figura mediadora, de estar entre os homens e Deus, mais alto que os homens, mais baixo que Deus. Não é à toa que Jesus, no livro de Hebreus, é chamado de o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós todos somos sacerdotes, é preceito básico da reforma protestante, o sacerdócio universal do cristão. Né? Na Igreja Batista isso também é especialmente importante, em outras igrejas protestantes nem tanto. Nós vamos para um terceiro contexto. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O terceiro conceito desse texto de Oséias é a lei de Deus. Não é lei no sentido, né? É lei de Deus. Lei não é uma coisa que a gente fala muito, porque Jesus veio cumprir a lei, ele já tem cumprido, mas lei quer dizer que existem coisas, e acompanhe meu raciocínio e me repreenda se eu estiver errado. Lei quer dizer, quem fez direito aqui, o meu caro e velho pai, o Dudu, não sei quem mais. Direito é uma coisa que aparece muito, né? Mas quem fez direito, me acompanha aqui e veja se eu estou falando besteira, fiz teologia, né? Lei quer dizer que tem coisa que é certa e que tem coisa que é errada. Existem outras leis que são do tipo
que determinam que existem coisas boas e outras coisas ruins. E existe uma palavra básica na lei, não nas nossas leis, porque as nossas leis têm aquela linguagem toda rebuscada para ninguém entender, né? Mas na lei de Deus, né, lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, o exemplo que a gente tem de um código legal, um dos mais antigos, né, os 10 mandamentos, a gente tem uma palavra que é muito chave, uma palavra extremamente importante em todo o sistema legal. Aparecendo ela ou não, é uma palavra importante. Essa palavra é não. Veja nos 10 mandamentos, no grego a gente tem o decálogo, né? Isso porque no hebraico o nome dos 10 mandamentos, na verdade, são as 10 palavras, porque são mandamentos curtíssimos. Certo lá, o primeiro fica mais rebuscado, a questão da cobiça você vai ter um desenvolvimento, mas os outros são muito curtos, né? Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás qualquer coisa lá do seu próximo. Não darás falso testemunho e não falarás o nome de Deus em vão. Né? A palavra não é chave. Por que a palavra não é chave? Porque quando falamos de lei, estamos falando de certo e errado. E nós estamos falando que existe algo que é certo. E tudo aquilo que não é este certo é errado. Então o que a lei faz? Ela delimita. Você intui aquilo que é certo a partir do que é errado. Né? São os elementos de fronteira, por assim dizer. Estou explicando isso dessa maneira porque eu quero falar uma coisa que talvez não tenha sido falada o bastante nos últimos tempos, nas igrejas. Deus acredita em certo e errado. E Deus acredita em certo e errado porque Deus criou o certo e o errado. Como sacerdotes, é necessário que nós conheçamos o que é certo e o que é errado para Deus. A moralidade de Deus. Aquilo que para Deus é bom e aquilo que para Deus é pecado. Aquilo que dá fruto de vida e vida eterna e aquilo que dá fruto de condenação e de morte. Por isso que existe, tanto no texto de Pedro, quanto no texto de Efésios, quanto no texto de Oséias, essa oposição. Atitudes imorais, conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus nos revela aquilo que é moral, aquilo que é imoral. Aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que é bom e aquilo que é pecado. Conhecimento de Deus não é nós olharmos para o céu e especularmos qual é o tamanho do corpo de Deus, qual é a cor do cabelo de Deus. Quando aparece lá, acho que em Daniel é branca, né? Mas também não dá para falar se é de Deus, Jesus, né? Porque também Jesus é Deus, né? Qual é o tamanho do dedão do pé de Deus? Né? Se no dedão do pé de Deus, se ele dá uma topada no trono, ele fica com encravada ou não? Né? Será a unha de Deus encravável? Não sei. Não é nisso que consiste o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é o conhecimento da sua vontade, da sua moralidade. O que Deus acredita, melhor dizendo, que Deus estabelece como sendo certo e errado. Deus falou que isso aqui é certo, então eu faço isso. Deus falou que isso aqui é errado, então eu não faço.
E ponto final. Mais ainda, no versículo 7 de Oséias, no capítulo 4, ensinando a leitura desse texto, quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. A glória que era própria do serviço sacerdotal, né? Algo que você encontra como um status de anjo diante do povo, foi deixada de lado. Deus concede glória para os sacerdotes. Se nós pararmos para pensar que toda a glória é devida a Deus, e que Deus pega um pedacinho da sua própria glória e entrega para os sacerdotes, para que os sacerdotes sejam como anjos, sejam como deuses diante do povo. O próprio Jesus fala isso, não está escrito na vossa lei, sois deuses, quanto aos sacerdotes, quanto aos líderes. Então isso deveria ser a coisa mais importante da vida deles. É um pedaço de Deus, do Espírito Santo de Deus, mas eles trocaram a sua glória por algo vergonhoso. Fizeram barganha com o diabo. O diabo chega para eles e fala: o que você tem aí? Aí fala: eu tenho um pedaço da glória de Deus. Aí mostra, aqui está algo bonito, brilhante. Eu tenho um pedaço da glória de Deus. Deus fez um concerto comigo, eu sou sacerdote dele, eu tenho o seu Espírito, eu represento Deus no mundo. O mundo não tem o Espírito de Deus, mas eu tenho. Por isso eu conheço Deus e a sua palavra, e a sua vontade, a sua moralidade. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei o que é bom, eu sei o que é pecado, por causa da glória de Deus que está em mim, por meio do seu Espírito Santo. Aí o diabo fala: quer trocar? Eu tenho muitos prazeres. Eu tenho aqui o sexo, eu tenho aqui as drogas, eu tenho aqui o entretenimento, eu tenho aqui a diversão, eu tenho aqui tudo que o mundo pode oferecer, todas as riquezas do mundo, conforme o diabo mesmo tenta Jesus Cristo. Olha só, sobe Jesus no morro, olha só todas essas coisas bonitas. Eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. É como se o diabo chegasse para a gente e fala: me dá esse pedacinho de glória que você tem, e eu te dou todos os prazeres do mundo. E os sacerdotes de Oséias trocaram sua glória por algo vergonhoso. Daí vieram os problemas. Daí veio a questão da prostituição cultural em Israel, as pessoas se prostituindo em orgias culticas a deuses pagãos para fazer chover. Deus, evidentemente, não se agradou disso. Guarde-se para não cair no erro daqueles que não têm princípios morais. Outra maneira de falar isso é: guarde-se para não cair no erro daqueles que não conhecem a moralidade de Deus. Deus criou o certo e o errado. E Deus coloca diante de você e fala: escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe, pois, o certo. Escolhe, pois, dizer a verdade. Escolhe, pois, entregar os seus prazeres por algo melhor. Escolhe, pois, ser uma pessoa que tem uma conduta irrepreensível. Faça o certo e não o errado. Veja como Deus se preocupa.
Deus, ele é maravilhoso. Ele não somente nos apresenta uma escolha, ele já nos fala a resposta certa, né? Já teve professor assim na escola? Passa a prova, 10 questões. Aí você tem 10 alunos, cada um fazendo perguntas direcionadas para o professor revelar a alternativa correta, né? Então você tem lá a pergunta na prova de geografia, pergunta fácil. Que estado tem sua capital de nome Rio de Janeiro? Aí o cara pergunta para o professor: professora, como é que é essa questão número 1? E a professora, de boazinha ou de cansado, ou de uma mistura dos dois, né, fala: é o que tem o mesmo nome, entendeu? Quer dizer, deu a resposta? Mais ou menos, né? Ela direcionou, ela fez a pergunta e deu a resposta. Deus fala: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, escolhe a vida. Eu ponho diante de vocês a verdade e a mentira, escolhe a verdade. Verdade é bom, mentira é ruim. Ser honesto é bom, roubar é ruim. Ser contente com aquilo que Deus te dá e grato pela sua vida é bom. Cobiçar aquilo que o outro tem é ruim. É tão simples, é tão básico. Conhecimento de Deus não é uma coisa que a gente tem que nem parar para pensar, porque é tão óbvio. E é tão óbvio que Deus fala para a gente. Não tem que pensar, tem que ouvir. Deus nos fala o que é certo. Conhecimento de Deus consiste nisso. Primeiro item do texto foi: guardar-se para não cair no erro daqueles que não têm princípios morais. O segundo, cresçam, porém, em graça e conhecimento. Conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem diferentes capacitações extraordinárias que Deus nos dá como seu conhecimento. O principal conhecimento que Deus nos dá é o conhecimento de Jesus Cristo, do mistério de Jesus Cristo, conforme está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, é, pois, grande este mistério, que Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado a todas as nações, crido no mundo e recebido na glória. Este é o maior conhecimento que Deus pode nos dar, o conhecimento do grande mistério de Jesus Cristo. Não é um conhecimento de nós repetirmos Jesus, Deus manifestado em carne, justificado em Espírito. Eu lembro disso porque tem a música, né? Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória, né? Não é nós enumerarmos manifestado, justificado, visto, recebido. Não. É nós crermos. O conhecimento de Deus é mais maravilhoso, é mais cheio de poder quando nós temos fé. Quando você crê em Jesus, então você penetra nos mistérios de Deus. Você acredita na ressurreição dos mortos. Você acredita na eternidade. E acreditando na eternidade, sua vida inteira muda. Alguém te dá a oportunidade, e você quer fazer essa atividade ilegal, essa atividade imoral para conseguir um carro bonito, e você fala não. A pessoa fala: por que não? Na sua vida inteira você nunca vai ter outra oportunidade de ter esse carro bonito? E você responde: porque essa vida inteira não é nada diante daquilo que Deus tem para mim na eternidade. Esse é o primeiro conhecimento, o conhecimento mais básico que muda a nossa vida. O segundo conhecimento é o conhecimento da moralidade de Deus, conforme nós já falamos. Deus nos concede o conhecimento do certo e do errado. Conforme está escrito no livro de Deuteronômio, esta lei não está nos céus, para que vocês perguntam quem subirá até os céus para buscá-la. Também não está nas profundezas do mar, para que vocês perguntam quem vai mergulhar
mergulhar para buscar essa lei. Na verdade, essa lei está no coração de vocês. Deus não coloca a sua revelação longe de nós. Deus coloca a sua revelação bem perto. Tão perto quanto a Bíblia que você tem no seu colo, ou que está no colo da pessoa que está do seu lado. Tão perto assim está a revelação da moralidade de Deus. O conhecimento de Deus é algo que muda e permeia toda a nossa vida. E nós vamos refletir brevemente nessa questão. Existe a capacitação que vem da parte de Deus para o crescimento da nossa fé, o nosso crescimento em graça, em conhecimento de Jesus. Vem em diversas formas. Um dos meus exemplos favoritos é o exemplo de Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Conhece ele? Né? Gente, lembra assim, quando fala tudo isso, dá um flashback. Pô, Bezalel, meu brother e tal. O Bezalel, ele era talentoso, né? Em Êxodo 35 tem a história dele que eu vou ler rapidamente. O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal. Olha só que bonito. Também tem um exemplo de Aholiabe, que ele tinha as habilidades de tecer tecidos. Por que eu falo disso? Porque isso é algo completamente diferente da perspectiva de eternidade que Deus nos dá, e é algo que não tem uma ligação direta com a questão da moralidade de Deus. Deus deu para Bezalel e para Aholiabe talentos. E por que Deus faz isso com eles? E com muitos de nós, na verdade, eu creio que todos, Deus dá talento para cada um, para que tudo o que você faça seja revestido da glória de Deus. O sacerdote, a vida dele é glória de Deus. A roupa do sacerdote é glória de Deus. Os gestos do sacerdote e as palavras do sacerdote são cheios da glória de Deus. O que o sacerdote toca fica puro porque o sacerdote tocou. Deus estende isso para todas as pessoas. Ele nos capacita com o seu Espírito. Ele fala, se o seu trabalho não é sacerdotal, mas o seu trabalho é trabalhar com madeira, então Deus também te dá conhecimento disso. Se o seu trabalho é análise de sistemas, o que um analista de sistemas faz? Ele analisa se é Windows ou se é Linux, né? E ele escreve no papel, é Windows, XP, né? E ele faz muitas outras coisas também que eu não sei dizer, né? Então, depois vocês me explicam aí, né? Por que o analista de sistemas, alguém pode perguntar, ele não está tão perto de Deus quanto o pastor? E aí eu respondo para vocês, isso é mentira. Deus está tanto no analista de sistemas quanto ele está no pastor. E Deus dá o conhecimento da análise de sistemas para ele. Para que tudo que ele faça em sua vida seja para a glória de Deus. No texto de Oséias, eles trocaram a sua glória. A glória que Deus tinha dado para eles por algo vergonhoso. Deus nos dá glória. E essa glória não é manifestada apenas quando estamos na igreja, mas em todo lugar onde a gente vai. Se você é puro, sacerdotal, cheio do Espírito Santo de Deus e tem a glória de Deus, tudo o que você toca fica glorioso também.
Por isso que Deus capacita para as diferentes atividades. Marta, nos evangelhos, você tem Dorcas no livro de Atos, você tem o dom da composição que Deus dá para Davi, que Deus dá para Asaf, você tem o dom dos provérbios que Deus dá para Salomão, você tem tantas capacitações, a capacitação da liderança que Deus dá para Neemias, a capacitação de José, que é aquele espírito de excelência em tudo que ele faz. Se você é sacerdote de Deus, você não precisa estar na igreja para ser sacerdote. Em tudo que você faz, Deus está lá com você também. Conhecimento de Deus é ter perspectiva da eternidade mesmo no seu trabalho. Nós podemos nos lembrar também do texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, que fala: assim, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É um texto maravilhoso, porque ele fala de comer e de beber, mas aí Paulo, ele adiciona essa cláusula que modifica o texto completamente. Essa cláusula é qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Você não tem algo tão grande quanto isso, porque tudo é tudo. E não tem como ter mais que tudo, porque tudo está dentro do tudo. E todos os tudos estão dentro do tudo, porque o tudo tem tudo. Ok? Então, se eu estou jogando futebol, faça isso para a glória de Deus, porque isso é qualquer outra coisa. Se eu estou escovando meu dente, faça isso para a glória de Deus. Eu estou no meu trabalho, eu faço isso para a glória de Deus. Eu estou no ônibus, no metrô, estou indo e voltando de bicicleta, de carro, faço isso para a glória de Deus. Não existe exceção para a glória de Deus. Isso só é possível para aquele que tem a glória de Deus dentro de si, aquele que é sacerdote. Deus nos fez a todos sacerdotes, segundo o mistério de Jesus Cristo. Enfim, este conhecimento também é o conhecimento da palavra de Deus. Deus nos revela a sua essência, Deus nos revela os seus mistérios, Deus nos revela a sua moralidade por meio da sua palavra. Vamos abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Vocês podem ver que Deus deu a Catarina a capacitação de mostrar versículos no mesmo segundo que eu falo a referência, né? Porque ele dá a capacitação, né? Deus deu ao João Eduardo a capacitação de tocar a bateria para Jesus, né? Que ele ainda vai usar para tocar muito rock and roll, né? Amém, né? Deus dá a cada um a capacitação, o conhecimento. E o conhecimento, o principal conhecimento é de Jesus, né? Mas nós podemos falar também que o principal conhecimento é da palavra, porque por meio da palavra nós conhecemos Jesus. E Paulo diz o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu gostaria de parar aqui um pouquinho e repetir. Você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu vou falar isso novamente, eu vou falar isso com você. Você conhece as sagradas letras. Essas sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é o conhecimento mais importante. É o conhecimento que redunda em vida eterna. Versículo 16.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não há outro conhecimento, senão o conhecimento da palavra de Deus, que tenha esses resultados. É necessário que nós conheçamos a palavra de Deus. A sua palavra revelada, né? Os 66 livros da Bíblia, todos eles, de preferência. Lê-los, meditar neles, permitir que esses textos mudem a nossa vida e a nossa compreensão de mundo. A gente pensa uma coisa porque aprendeu na escola, e aí a gente lê na Bíblia e tem algo diferente, então a gente muda. A gente fala, eu rejeito isso que eu aprendi na escola, eu vou ficar com a Bíblia. Eu vou ficar com aquilo que Deus diz. Eu vou ficar com os conceitos de Deus, com a moralidade de Deus, com aquilo que Deus fala que é certo e que é errado. Você nunca vai conhecer a moralidade de Deus se você não conhecer a sua palavra. Que frase de efeito bonita para postar no Facebook. Eu postaria, mas eu sempre esqueço. Então, irmãos, fiquem atentos aí, quem está anotando. Você nunca vai conhecer a moralidade de Deus se você não conhecer a sua palavra. Não adianta. Não adianta ficar aquilo que você aprendeu na escola bíblica quando você era criança, né? Ficar só naquilo que é falado no domingo. Não tem como pregar a Bíblia inteira no domingo, demora muito. Versículo por versículo, 2 Pedro demorou quanto? E olha que é um livro tão pequeno. Imagina Isaías, né? Tanta coisa especial em Isaías. Se pegar só Isaías 53, dá o que? Uns 8 domingos. Né? Texto maravilhoso. Você precisa ter a sua vida devocional com a palavra de Deus. Ou você vive de maneira imoral, ou você cresce em conhecimento de Deus. Não existe outra opção, não existe um neutro. Ah, não, João, eu sou neutro, eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Não vou fazer nada imoral, não vou crescer em conhecimento de Deus, vou ficar aqui, assistindo Netflix. Tá bom, mas aí na hora do aperto, e na hora do vamos ver, você vai agir de acordo com o que você aprendeu de Deus ou com o que você aprendeu do Netflix? Difícil você agir de acordo com o que você aprendeu de Deus se você não aprendeu nada de Deus. Entendendo onde eu quero chegar? Qual é o imperativo moral dessa noite? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Conheça a Deus por meio da sua palavra. Deus vai te surpreender, cara. Você acha que Deus é grande? Leia a Bíblia inteira para ver como Ele é maior do que você pensa. Você acha que Deus é bom? Leia a Bíblia inteira para ver como Ele é melhor do que você pensa. Você acha que Deus é forte? Leia a Bíblia inteira para ver como Ele é mais poderoso do que você pensa. Ah, João, mas eu já li inteiro. Então leia de novo para Deus ficar maior ainda. Até o seu Deus ter o tamanho de todo o universo. No mínimo, seu Deus tem que ser maior do que o seu ego. Isso para mim eu já tenho que ler a Bíblia umas 80 vezes. Mínimo, para você, em vez de fazer o que você quer, fazer a vontade de Deus. Leia a Bíblia, cresça no conhecimento de Deus. É isso que Deus quer e espera de você. Espera de você. Não é só quer, Deus espera de você. Eu quero que o meu time seja campeão, isso é uma coisa, a gente torce. Agora, quando a gente espera que algo aconteça, a gente só fica surpreso quando não acontece. Deus espera que você leia a sua palavra e que você cresça no conhecimento dele. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa noite, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Deus, por toda a tua palavra, por toda a tua exortação, por toda a tua consolação. Senhor Deus, por tudo que a tua palavra nos traz, Deus.
quando a Tua palavra nos convida a mudar, quando a Tua palavra esfrega o nosso pecado na nossa cara para a gente mudar, quando a Tua palavra acalma o nosso coração e nos dá a paz que excede todo entendimento, Deus. Tua palavra faz todas essas coisas e eu te agradeço, porque Tua palavra nessa noite foi, assim como tem sido desde a eternidade, sempre fiel, Deus. Te agradeço, Deus, pelos meus irmãos, e eu peço que pelo Teu Espírito Santo nós possamos crescer cada dia mais no conhecimento de Deus, no conhecimento da Tua vontade, de quem o Senhor é, do que o Senhor quer, do que o Senhor gosta e do que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus.